É o que parece esse comportamento, porque observe bem. Eu conheci a fé reformada em 2013, certo? Em 2013 eu comecei a estudar, por exemplo, ter acesso por meio da internet às confissões, não é? Então eu comecei com os padrões de fé de Westminster e isso começou a me trazer muitos conflitos, né? Então com o tempo eu comecei realmente a entender, a estudar mais e isso foi se adaptando. Mas no começo eu sei como que é, porque eu passei por isso, né? Eu vim de um contexto pentecostal, pastor, então lá, de praxe, éramos arminianos e tinha toda aquela questão dos dons, não é? Daqueles cultos avivados. Então havia toda essa cosmovisão avivalista, com ênfase em milagres, etc. E eu, não somente isso, mas eu cheguei até a mergulhar mais profundo, fui para o neopentecostalismo. E depois de um bom tempo refletindo sobre as doutrinas da palavra de Deus, essa transformação veio. Só que quando eu conheci no começo isso aí, nossa, eu realmente me senti assim. Eu acabei de receber um poder, né, algo grande, e vem esse tipo de revolta, a pessoa sente como se tivesse sido traída. Eu fui traído, meus pastores me enganaram, todo mundo me enganou, agora eu sei a verdade. E você não consegue controlar muito, não é? Na época, infelizmente, não havia jaula pra mim, então eu debatia com todo mundo. Com todo mundo mesmo, pastor. O senhor, no caso, já nasceu num contexto de igreja reformada? Nunca passou por isso, não? Não, eu realmente nasci na igreja reformada. Meu pai, a minha mãe é da herança reformada há séculos. É, a família da minha mãe fica na igreja reformada há uns 400 anos. Do lado do meu pai, meus avós eram missionários batistas, lá no Japão. Aí meu pai nasceu lá no Japão e foi criado lá também até 18 anos de idade. E quando voltou, ele já voltou. Meu pai, no caso, não teve essa fase de jaula tanto, Uhum. mas tem um pouco de razão por isso. Ele, dentro do contexto batista, houve muita ênfase em dispensacionalismo, muita ênfase também em certas práticas batistas, tipo o Uhum. chamado, acho que é chamado de altar, né? Aquele Sim. chamado no final do culto para a pessoa dar sua vida a Jesus. Apelo, né? Tem um apelo. Pronto, apelo. Isso, a gente Isso. chama altar call, chamado de altar, não sei Ah, porquê. sim. Apelo, isso mesmo. Certas práticas, né, que tem mais raiz na igreja batista do que e na igreja moderna, recente, do que na igreja histórica. Aí ele já, com um pouco de conhecimento histórico, revoltou um pouco contra isso. Achou que a igreja estava sem raízes. E até hoje, muitas pessoas nas igrejas evangélicas dizem que minha igreja começou em tal e tal data. E eles não têm memória do que estava por trás. Inclusive, eles vão dizer sobre os pais da igreja que eram membros da igreja romana. Aí vê a mentalidade, né? Nossa igreja começou no ano 1930, não sei o quê, ou 80, 90, Nossa né? senhora. Como se fosse Cristo. Antes disso era o quê? Né? Não era a igreja de Cristo ainda? E os problemas da igreja, culto às imagens, estátuas, orações aos santos, são nosso problema. Ah, São problema dos nossos pais, da nossa igreja, que é a igreja de Cristo. ah, Não podemos dizer, não, isso foi problema dos romanos. Não, foi nosso problema que a grande reforma, o alvo da grande reforma é de reformar a igreja de Cristo. Não de criar uma nova igreja, muito menos criar milhares de novas igrejas. isso. Eu Então, acho. meu pai achou isso. Ele estava em busca da igreja histórica e da igreja bíblica. Então, não houve tanto uma fase de jaula, teve um pouco, teve alguns amigos dele que eram bem assim. Mas entrando numa igreja histórica, uma igreja reformada histórica, bem tradicional, ele aprendeu muito com a sabedoria dos anciãos e Aham. se acalmou. Ah, que bom.